Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início à nossa leitura do profeta Daniel, nosso primeiro encontro. Vamos trabalhar aqui a introdução, depois a leitura que nós vamos fazer no capítulo 1, do versículo de 1 a 5. Vamos fazer a leitura e depois a introdução e o comentário. Capítulo 1, do versículo de 1 a 5. No terceiro ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi até Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e parte dos objetos do templo de Deus. Ele então levou tudo para a terra de Senaar e guardou os objetos na sala do tesouro do templo de seu Deus. Depois o rei deu ordem a Asfenez, chefe dos eunucos, para escolher entre os israelitas da família real ou de outras famílias importantes alguns moços sem nenhum defeito físico, de boa aparência, instruídos em toda espécie de sabedoria, práticos em conhecimento, gente de ciência, capaz de servir na corte do rei. Deu também ordem para que ensinasse a eles a literatura e a língua dos caldeus. O próprio rei marcou para eles uma ração diária da comida e do vinho da mesa real. Eles deveriam ser preparados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Essa é a nossa primeira parte da introdução. O profeta Daniel é um livro apocalíptico. Apocalipse, o estilo nasce no século II a.C., com a guerra macabaica dos macabeus. Ali vai nascer, então, esse tipo de literatura que é herança do profetismo. Lembrando que 2 grupos serão responsáveis pela herança do livro de Daniel. De um lado, o nascimento dos fariseus, e de outro lado, o nascimento da comunidade Qumran, os essênios. Eles vão seguir 2 direções. A dimensão histórica do livro de Daniel será seguida pelos fariseus, a dimensão apocalíptica será desenvolvida e sustentada depois pelos essênios. Este livro surgiu no século II, quando os judeus estavam sendo perseguidos por Antíoco IV, do ano 175 a 163. O rei queria eliminar os judeus para implantar a cultura grega na terra de Israel. Foi um programa de eliminação, que podemos dizer o Holocausto. Eliminar a cultura, religião, costumes judeus pela força, inclusive, se não quisessem mudar, eles eram mortos. O livro quer dar alento e esperança ao povo sofrido e perseguido. Na época, houve, então, a guerra de resistência da família de Matatias. Foi nesta época que surgiu os 2 livros dos Macabeus, em referência a Judas Macabeu, filho de Matatias. A Guerra dos Macabeus pertence ao período de 175 a 134 a.C. A Bíblia hebraica não considera o livro de Daniel como livro profético.
Com algumas mudanças e cortes, o livro veio colocado entre os livros que compunham um conjunto de livros, né, sapienciais: Salmos, Jó, Provérbios, Ruth, Cântico dos Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e o livro das Crônicas. O autor do livro de Daniel parece referir a um personagem famoso por sua bondade e sabedoria, como a gente vê em Ezequiel, capítulo 14, versículo 14 a 20, e capítulo 28, versículo 3. Este personagem, Daniel, que estava lá na corte da Babilônia, se tornou legendário e popular. O herói do livro, suas provações, seus comportamentos, suas palavras, são apresentados aos judeus perseguidos como uma mensagem edificante, reconfortante e de fé. O autor enfrenta o poder para resistir e ensinar aos judeus a resistir, nunca renunciar à fé, mesmo em época de perseguição, mesmo que a vida venha ameaçada, a fé venha ameaçada. Nessa perspectiva, a história que aconteceu na época dos Macabeus vem transportada para a época do exílio da Babilônia, com Nabucodonosor. A conduta de Daniel e seus companheiros é exaltada como exemplo a ser seguido, exemplo de resistência. Com o livro de Daniel entra no Novo Testamento um novo gênero literário, a apocalíptica, herdeira da profecia. Quando se extinguiu a profecia, entra em cena no século II a apocalíptica. O gênero visão da profecia vem retomado na apocalíptica, oferecendo como revelação. Em momentos de crise, de perseguição, a apocalíptica traz uma mensagem de esperança. O sofrimento é passageiro. O Senhor virá tomar as rédeas da história, agirá logo de forma definitiva. O livro de Daniel, em alguns momentos, nos traz a sabedoria, superior dos mestres da Babilônia. É um livro carregado de imagens simbólicas, alegorias, e que por meio delas quer sustentar a fidelidade a Deus de um povo que deve aprender a resistir ao perseguidor. É uma releitura da história a partir de Deus, Senhor da história. O livro de Daniel é, pois, um livro de resistência, de confiança em Deus, diante do drama da história. E o poder dos homens que se opõem ao poder divino. Antíoco IV, prefigurando Nabucodonosor, é a imagem daquele que se opõe aos caminhos de Deus. O judeu não deve perder sua fé no único Deus e jamais renunciá-lo, mesmo que esteja ameaçado de morte pelo poder político. Não se compra a fidelidade a Deus. Nunca se renuncia a Deus. No versículo 1. O terceiro ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi até Jerusalém e cercou a cidade. Devemos ler este versículo com o segundo livro de Reis, capítulo 24, do versículo de 1 a 2. Que fala do reinado de Joaquim. Nabucodonosor se pôs em campanha, e o rei de Judá foi submisso a Nabucodonosor durante 3 anos.
Depois disso, Joaquim se revoltou contra Nabucodonosor. Mas a datação deste episódio não se trata do terceiro ano, como diz o texto, isto é, em 606. Nem se trata de um cerco de Jerusalém, nem da pilhagem do templo, nem mesmo da primeira deportação. Esta data não corresponde à história, mas dentro da literatura apocalíptica, teologicamente, quer significar o começo de uma era, a do poder dos impérios e nações pagãs. A literatura apocalíptica revela a volta do exílio da Babilônia, revelada na volta do exílio da Babilônia, não significava para a apocalíptica uma restauração, porque o povo vai continuar a ser submetido até que Matatias e seus filhos vencem os gregos. Então, a submissão passa dos babilônios para os persas, dos persas para os gregos. Os impérios durarão até a morte de Antíoco IV, 163 a.C., quando da vitória dos macabeus, os judeus obtêm a liberdade da tutela das nações pagãs até o ano 63 a.C., quando Pompeu invade Jerusalém, iniciando a dominação romana. Da época dos macabeus, 167 a 63 a.C., os judeus eram livres do poder estrangeiro. Então podemos ver que a data não corresponde à realidade. Nabucodonosor se tornou rei em 605, depois da vitória contra os egípcios em Cárquemes. Joaquim submeteu-se a Nabucodonosor em 603 a.C. e se revoltou contra o rei da Babilônia no ano 600, quando foi destituído e colocado no lugar dele Sedecias, que reinou de 598 a 587 a.C. Versículo 2. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e parte dos objetos do templo de Deus. Ele então levou tudo para a terra de Sanaar e guardou os objetos na sala do tesouro do templo do seu Deus. O autor do livro não segue os dados históricos, nem as informações do cronista e deuteronomista. Joaquim morreu em 598. Os objetos do tesouro foram levados para a Babilônia no ano 587 a.C. A primeira deportação do povo judá para o exílio foi em 16 de março de 597 a.C. Ainda em 597 aconteceu a segunda deportação do povo judeu. A terceira e última deportação foi em 586 a.C., quando Jerusalém e o templo foram totalmente destruídos. Versículo 3. Depois o rei deu ordem a Asfenés, chefe dos eunucos, para escolher entre os israelitas da família real ou de outras famílias importantes. Versículo 4. Alguns moços sem nenhum defeito físico, de boa aparência, instruídos em toda espécie de sabedoria, práticos em conhecimento, gente de ciência, capaz de servir na corte do rei. Deu também ordem para que ensinasse a eles a literatura e a língua dos caldeus. Temos algumas informações importantes nestes versículos. Asfenés é o nome persa, não é o nome babilônico. Os jovens são membros da aristocracia de Judá. Segundo, a escrita e literatura dos caldeus, não a escrita dos babilônios, mas a escrita cuneiforme conhecida na Mesopotâmia antiga. Caldeus designavam os povos que falavam aramaico.
que invadiram a Babilônia no início do primeiro milênio. Os reis do Império Neobabilônico pertenciam a esta origem. O termo caldeu, mais tarde, veio aplicado aos astrólogos e pessoas que preveem o futuro, profissionais habilitados na literatura divinatória babilônica. O próprio rei pagão toma a iniciativa de escolher jovens para estarem a seu serviço. Refere-se ao mesmo rei que fez o rei Joaquim prisioneiro, que ordenou o saque do templo de Jerusalém, o destino e parte da população de Judá e Jerusalém. Se refere, então, ao rei Nabucodonosor. Os filhos dos reis vencidos se tornavam cortesãos e futuros vassalos do rei dominador. Os critérios para escolher eram jovens da estirpe real ou família nobre, pertencentes a famílias de alta linhagem. Veremos que nenhum dos 4 citados pertenciam à família real. Jovens sem defeito físico algum. Parece referência à herança sacerdotal. Levítico capítulo 22, 17 a 25. Jovens de boa aparência. Pessoas de linhagem real ou que têm relação com a corte. Jovens bastante instruídos, cultos, inteligentes, conhecedores da própria cultura. Jovens fisicamente aptos para ficar no palácio, de ter capacidade suficiente para aceitar semelhante tipo de educação e de suportar os trabalhos previstos, entendendo estar a serviço do governo do império. Jovens que pudessem aprender a língua e a literatura dos caldeus, aprender a escrita cuneiforme, a prática das línguas mortas, a Cádia e a Suméria. Versículo 5. O próprio rei mandou para eles o próprio rei marcou para eles uma ração diária de comida e do vinho da mesa real. Eles deveriam ser preparados durante 3 anos e depois passariam ao serviço do rei. Os jovens participam da mesa real, que eram grandes honrarias. Deveriam servir as intenções do rei da Babilônia. Os 3 anos de preparação remonta a um costume da Babilônia de preparar os jovens para o serviço da corte em 3 anos. Então, esse é o nosso comentário inicial. Depois nós vamos passar para o segundo encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.